Fala, Alan. Fala, Pac, tudo bem? Tô bem, e você? Você tá me vendo bem aí? Você tá me vendo bem? Então, o Instagram deu aquela de não me mostrar você. Tô às escuras com você aqui, mas você tá me vendo, né? Ah, é? Às vezes acontece, cara. Mas aí no final das contas, quando salva a live, ela fica normal. Não, beleza. Bom, muito bem-vindo, gratidão aí de coração por ter aceito esse convite, essa live. Tá falando um pouco aí sobre prosperidade financeira na visão da constelação familiar. Queria que você se apresentasse, ficasse à vontade, a live é sua. Obrigado, meu amigo. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, Pac. Obrigado pelo convite. Meu nome é Alan Fervença. Eu sou terapeuta integrativo, também sou um dos fundadores do Instituto Arpia, que é um instituto que trabalha em formação terapêutica, é um dos poucos aqui na nossa região que trabalha com cursos presenciais na formação terapêutica, né? E dentro dessas formações, eu também sou constelador, né? Constelador familiar sistêmico. Então, hoje eu vim trazer um pouco de consciência a respeito aqui do que é a constelação, né? E também vamos abordar aí um tema mais específico dentro da constelação, que é a parte financeira, o dinheiro, né? Que a gente percebe que, de uma forma geral, é algo que traz um interesse aí para a grande maioria das pessoas, né, Pag? É uma coisa que move tudo e todos, não tem jeito, é a questão financeira. É algo um pouco tabu, né, de ser conversado, muitas pessoas têm um tabu em relação a isso. É uma coisa que às vezes tem pessoas, né, ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que eu falei sobre dinheiro, e aí a pessoa parece que tem um, um bloqueio, a pessoa tem, né, uma ojeriza, uma coisa, nossa, não podemos falar, só fala sobre dinheiro. E assim tem outros assuntos, né, como parte sexual, enfim, que a gente tem que começar, quer dizer, já faz tempo que já devia ter começado, essa é a verdade, a sair dessas crenças, né, a não ter essa comunicação correta, né? É verdadeiro isso, né? E também isso vem de uma má interpretação da nossa própria cultura, né? Nós temos uma cultura aí muitas vezes ligada ao cristianismo, ou mesmo à filosofia, né? Em que era tratado o dinheiro como algo mal, algo que pervertia a pessoa, né? Que levava para um mau caminho, né? Mas na verdade, se você for pegar o que realmente leva as pessoas para esse caminho negativo, não é o dinheiro, e sim o apego, né? Quando a gente fala de apego, não estamos falando somente de dinheiro, é tudo que é material, né? Então, isso que a gente vai tentar hoje desmistificar, separar o que é dinheiro, né, e o que é apego ao dinheiro, por que que realmente ele é algo essencial na nossa sociedade e que devemos nos relacionar bem, né? Essa coisa de ter esses paradigmas sobre o dinheiro acaba nos trazendo muito problema, muitos problemas, né? Principalmente com aqueles paradigmas, Pac, que nós não percebemos que temos, né? Então, muitas vezes nós acreditamos, não tem problema nenhum, né? Eu gosto, né?
É só que você vai puxar, fazer algumas perguntinhas ali e vai entender e começa a resgatar esses pontos de vista. E também associando isso à questão sistêmica, né? A questão familiar e por que que algumas questões ali das leis sistêmicas que a constelação traz acaba também tendo uma influência nessa questão do dinheiro para a nossa vida, né? Entendi. Qual que seria, né? Primeiro é interessante, acho que a gente comentar, muitas pessoas acho que não conhecem ainda o que é, né? E para que serve a constelação familiar. Acho que é bem importante a gente iniciar essa conversa já dando o significado, a real importância, né? O porquê, da onde surgiu. Fique à vontade. Ótimo, perfeito. Então, a constelação familiar, ela é uma forma de terapia breve, né? Quando nós falamos assim, não é como as terapias tradicionais, onde a pessoa vai passar ali por várias sessões, por um longo período, né? Para poder estar ali tendo uma clareza de alguma coisa. A constelação é algo feito por sessões individuais, pontuais, trazendo um tema para isso, né? A constelação familiar sistêmica, como hoje se conhece, ela foi trazida, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, né? Bert Hellinger teve a sua primeira etapa de formação, ele foi um padre alemão, né? Só que ele foi um padre que ele estudou bastante, ele teve acesso ao estudo na parte da psicanálise, hipnoterapia, ele se aprofundou, ele nunca se cansou de estudar. E por um período que ele passou no sul da África e com contato com aquele povo e com vários outros atendimentos que eles faziam, principalmente em casais e famílias, ele percebeu algumas dinâmicas, né? Então foram mais de 30 anos de experiência que ele teve, podendo observar de uma forma empírica o que acontecia naquelas famílias, quando aquelas famílias tinham um bom funcionamento, né? Quando a coisa funcionava bem e quando não funcionava. E daí ele começou a perceber alguns padrões, certo? E dentro desses padrões, você falou alguma coisa? Não, Desculpa. não. Pode continuar. Tá, que eu não estou te enxergando, então estou me Nossa, escuro aqui. Você fala, vou dar uma fechada e vou ligar a câmera, peraí. será que não vai sair da live se você fizer isso? Apareceu ou não? Não. Não, mas pode deixar assim, tá tranquilo. Ah, tá. Já conduzi live assim outras vezes, às vezes acontece mesmo. Então, nesse caso, desses 30 anos, né, 30 e poucos anos aí de experiência nesses atendimentos, tá? Ele foi adquirindo vários estudos aí. Então, a constelação dentro dela, você tem dinâmica de grupos, você tem psicanálise, a terapia primal, análise transacional, hipnoterapia, PNL, né? Já falei da psicanálise também. Então, assim, ele reuniu muito conteúdo de acordo com os estudos que ele teve, com os atendimentos, com essa percepção sensorial, tá? Então, a princípio, ele conseguiu identificar três leis principais que regem todos os sistemas à nossa volta. Quando eu falo sistema, eu não falo só o familiar. Né? Por exemplo, se você trabalha numa empresa, você está inserido num sistema. Se você estuda num grupo escolar ou faz faculdade em algum lugar, ali também existe um sistema. Então, para cada sistema que existe, né, e a princípio a gente vai trazer aqui o familiar, existe um conjunto de leis que eles funcionam, PAC. E querendo você ou não acreditar, ela vai funcionar. Né? Mesma coisa que eu te falar assim, PAC, eu vim aqui e te explico a lei da gravidade e você fala assim, esse negócio de física para mim é bobagem, né? Indiferente de você acreditar ou não na lei da gravidade, ela vai ter influência sobre a sua vida, né? Porque é algo que está presente no universo. E essas leis sistêmicas, pode falar. Isso que você falou é muito importante, porque eu vivencio isso também com a hipnose, a hipnoterapia, a hipnose clínica, e até a hipnose de palco acontece. Então, as pessoas acham que por ela não acreditando na coisa, ela vai mudar significativamente alguma coisa e não muda absolutamente nada. Eu fiz até um vídeo no meu canal, eu tive um caso que a gente estava conversando com
Um conhecido sobre a hipnose, por ele estar passando uma situação, É? mas eu não acredito. Ah, não, mas isso eu não acredito. Aí eu virei para ele, não, mas independentemente se você acredita, se o homem foi para a Lua ou não foi para a Lua, não muda nada, absolutamente nada. Já tratei pessoas que até hoje, mesmo que tiveram resultado, falam, meu, não acredito no que você fez. Eu não acredito. Não Então, assim, como precisa acreditar, né? Basta, assim como, só te interromper, assim como a hipnose, a constelação, diversas outras técnicas, coisas pela vida, você só vai entender passando pela experiência, né? Enquanto você não experiencia, é algo que é um ponto de vista seu. Você pode acreditar ou não, você pode achar que é ficção ou não. Quando você passa pela experiência, é uma outra coisa. E a hipnose também é isso, né? Quando você passa pela experiência, você fala, meu Deus, e mal as pessoas sabem que cada vez, exemplo, que elas estão super concentradas assistindo um filme, elas estão atingindo aí um estado hipnótico e nem sabem, né? Então isso acontece o tempo todo, é a concentração, né? sim, sim. Mas cortei, pode continuar. Imagina. Então essas três leis que regem tudo que você entende como sistema no universo é a lei do pertencimento. Vou resumir aqui bem básico assim, né? Não é um curso isso aqui, mas é só para tirar um pouco a ideia de não entender. Então, tem a lei do pertencimento, ou seja, todos têm direito a pertencer a um sistema, pertencer à sua família, tá? Inconscientemente, nós fazemos de tudo para pertencer à nossa família, ao nosso sistema. Inclusive, Parque, muitas vezes você repete doenças inconscientemente na sua família para você se sentir pertencente. Acredito. Nossa, mas eu não faço isso, até parece que eu faço isso, isso que eu tenho é genético. Existe sim a questão genética, né? Mas dar solo fértil para ela é justamente os hábitos e as manias, as formas de pensar e reagir que você vai copiando de uma forma inconsciente da sua família para pertencer, né? Quem nunca ouviu falar assim, eu sou brabo mesmo porque eu sou de família italiana, a gente fala mesmo e gesticula, né? Então parece Sim, que a gente faz de uma forma até, chega até a ser consciente em alguns momentos, né? Só que a gente honra para poder pertencer, tá? Então essa primeira lei do pertencimento, o que acontece? Quando alguém é excluído de um sistema, tá? Isso vai causar um emaranhamento, né? O que seria esse emaranhamento? É um desequilíbrio naquele sistema. Então, aquela pessoa excluída, se ela não for acolhida de volta para aquele ser familiar, né, se ela não for incluída novamente, que seja por sentimento naquela família, aquele excluído ele vai acabar aparecendo em outro momento na família, numa outra pessoa, ou dentro de alguma situação, de alguma dinâmica, como, por exemplo, um vício, né? Ou um suicídio, alguma outra coisa diferente, vai acabar relembrando que alguém foi excluído lá atrás. certo. Tá? Então, essa vem ser a lei de pertencimento, né? Uma outra lei que é muito importante é a lei do equilíbrio. É o equilíbrio do dar e receber. Então, tudo é importante que haja equilíbrio. Então, desde as transações de negócio até em relação ao amor dentro de uma família, né? Uma mulher, por exemplo, que ela dá muito mais amor para um homem, é percebido do que ele dá de volta para ela, é percebido nas dinâmicas, tá? O que eu estou dizendo aqui não justifica a ação que eu vou trazer aqui, tá? Eu estou dizendo o Certo. que é percebido. Então, quando existe esse desequilíbrio, tende aquele que mais recebeu do que deu, por exemplo, procurar uma outra parceira, ou seja, buscar uma traição. Né? Como eu disse, não é justificativa, só que é uma tendência que se observa dentro dessa lei sistêmica, falando em relacionamento. Né? Então, essa lei do equilíbrio, ela é muito importante e a gente também vai abordar ela aqui em relação ao financeiro, que vem nas negociações também. Né? Então, são leis, como eu falei, que elas são universais, elas funcionam de qualquer maneira. E uma outra lei importante é da hierarquia, é onde cada pessoa dentro da família, que ou dentro de cada sistema, ela tem o seu lugar. Aquele que veio antes, ele precede o que veio depois. Então, por exemplo, um pai e uma mãe vieram antes que um filho.
A hora que um filho tenta mandar num pai e numa mãe, ele está trocando a ordem. Ele está passando aí de filho para avô. Pensa nisso. E tudo que você coloca fora de ordem... Oi? É verdade. Né? E quando você fica fora do seu lugar, você causa uma desordem no sistema. Né? Num relacionamento, o homem e a mulher devem ter o mesmo tamanho. Se um se sente maior, mais grandioso que o outro, haverá desequilíbrio. Aquele que se sente maior acaba fazendo um papel aí parecido com o pai ou a mãe do outro. E aí já vira uma relação disfuncional. Né? Muitas relações aí, as pessoas não entendem por que o sexo não flui, por exemplo. Né? E aí você vai perceber, um se sente muito maior que o outro, e aí como que eu vou fazer uma relação com um pai, com uma mãe? Tudo isso é inconsciente, tá, pessoal? É lógico que, de uma forma lógica, ninguém vai fazer. Mas no inconsciente não se entende porque não se tem mais atração pela pessoa, porque aquilo não funciona. Então, por isso que a constelação, eu vejo que é algo assim transformador dentro das terapias. Né? Porque ela, de uma forma simples, de uma forma dinâmica, ela traz uma clareza de algo que não está muito evidente. A pessoa não entende porque ela está passando uma questão, né? Às vezes é relacionamento, às vezes é financeiro, às vezes é saúde. E quando essa questão é trazida para uma sessão de constelação, ali na constelação nós temos representantes. Né? São pessoas que vão representar esses elementos da família de uma forma energética. Então, quando você consegue observar aquela dinâmica, tem vezes que você mesmo, racionalmente, não consegue ver no dia a dia, não entende. Mas ali vai aparecer aquilo que está fora do lugar para você entender e colocar aquilo de volta no lugar. A sua oposição ou de alguém, ou que bom, de um antepassado. Né? Então, até quando um antepassado estava fora do seu lugar, energeticamente é possível trabalhar isso na constelação, para que aquilo não reverbere mais de uma forma errônea e não traga mais como consequência esses problemas para a situação atual da família, né, ou do sistema. Entendi. Então a constelação seria uma harmonia, são técnicas terapêuticas de reharmonização, reequilíbrio, um reajuste do que está desajustado, energicamente falando. Energeticamente, isso. Só para você ter uma ideia, o nome original de constelação, eu nem vou falar ele aqui porque é em alemão. É um nome bem comprido, começa family e alguma coisa lá, tá? O nome original, se você fosse traduzir direto para o português, seria posicionamento familiar. Certo. Aí, quando foi feita uma tradução para o inglês, deram Familiar Constellation. E aí traduziram do inglês para o português constelação. Então, muita gente até confunde, acha que tem a ver com estrela, com astrologia, não tem nada a ver. Né? Mas assim, quando você pega o nome original, que é posicionamento familiar, o que é? Cada um tem a sua posição dentro da família, né? Daquele sistema. E quando você ou algum elemento está fora dessa posição, você começa a observar desarmonias. Muitas vezes a posição, vamos pensar, existe um pai e uma mãe, e esse casal, eles passam por dificuldade, eles discutem e tal, e às vezes essa mãe, ela pega um filho como aliado para ela. Isso é muito comum. Ou um pai pega um filho como aliado. E ali fala mal daquele outro, né? É o teu país, tua mãe é aquilo, né? O filho tende a escolher um lado. Pronto, isso aconteceu lá atrás, vai dar problema. Porque não é posição do filho se envolver no relacionamento de pai e mãe. Pai e mãe está aqui em cima, é uma hierarquia. Sim. Eles estão aqui. Então, sempre que você vai dar palpite, pai, não fala assim com a mãe, né? Entrou ali, já começou a bagunçar o relacionamento aqui em cima e a tua própria vida. Né? A dinâmica sua de vida já vai ser complicada. Porque se você tem uma má imagem do pai, você já não vai ter um masculino forte dentro de você. Não vai ser de ação e outras questões. Você tem uma mãe fraca dentro de você, é a mesma coisa. Então, daí a importância mesmo de pai, mãe e esse equilíbrio. Né? É muito importante. Quando sai,
ocasiona N situações que a constelação vai ajudar a trazer luz para aquilo e poder ser utilizado. Então, por exemplo, muitas pessoas estão ali há anos fazendo uma terapia de uma forma tradicional. E elas não entendem, pô, já fiz isso, eu estou fazendo aquilo, e aquilo não evolui. Ela faz uma sessão de constelação, ela tem uma clareza que ela não teria de repente, por dezenas aí de sessões. E a partir dali, além dela ter um entendimento de que forma ela vai agir diferente naquele sistema, ela tem ainda a vantagem daquele sistema ter sido organizado pela constelação e o resto poder fluir de uma forma melhor para que ela possa realmente assumir o papel que é o dela. É o que você comentou, eu já vi acontecer até na minha família essa questão de um pai ou uma mãe puxar um filho para ficar a favor contra o pai ou a mãe. Eu acho que isso acontece e não deve ser pouco. Isso é um achismo meu, né? É bastante. E só da pessoa ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, com certeza deve ser muito libertador, né? Esses dias eu estava conversando com a minha namorada, né? E eu falei assim, gente, se esse conhecimento fosse passado ali num curso de noivos para quem vai casar, eu tenho certeza que muito mais famílias, por exemplo, teriam evitado muitos problemas lá na frente por tendo esse entendimento e aplicando essas leis. É fantástico ali. Quando tudo está no seu lugar, Sem dúvida. tudo flui, né? É um encaixe, né? É uma coisa extremamente necessária que devia ter nos cursos, com certeza, e com certeza ia prevenir muito problema, né? Que você sabe que acontece, você sabe muito mais que eu, que acontece nas famílias devido a esse mau posicionamento, má conduta, conduta errada, por ignorância, vamos falar o português Sim, claro, por ignorância e falta de conhecimento. por ignorância, falta de conhecimento, às vezes por N fatores, por repetição lá do passado, né? Então, o modelo familiar que a pessoa inicia sua família aqui é um modelo que ela conhece, então ela tenta repetir aquele modelo, mas não é um modelo funcional, né? Então, assim, isso que é legal, porque a constelação permite fazer assim, ó, não importa o passado. A partir de agora eu vou agir diferente, eu tenho o meu sistema para trás equilibrado, e eu posso fazer diferente daqui para frente, entendendo como eu devo agir e fazer, né? Então é algo assim maravilhoso, por isso que eu me encanto, né? Eu fico na dúvida às vezes, eu conheço várias linhas terapêuticas, né? E para mim é quase que impossível quando eu recebo um novo cliente para atender, que eu faço uma anamnese, sempre tem uma questão ali que é familiar, que eu sei que se eu fizer uma constelação com ele vai ter muito mais facilidade de alcançar os objetivos dele, de ele alcançar aquilo que ele veio buscar, né? Como cura ou como melhoria em qualquer parte aí, né? Entendi. Mas assim, trazendo essa questão, Pac, vamos falar sobre o financeiro? Acho que o pessoal está interessado, né? Que a Vamos que gente é trouxe aqui o foco. é o foco, né? Então, só para vocês entenderem, pessoal, a constelação, essa questão do posicionamento, ela influi em tudo, inclusive na parte financeira, tá? Então, Bert cita isso em vários livros. E para entender o porquê que é importante, como que a constelação vai estar influenciando nisso, primeiro é importante entender o que é o dinheiro, tá? Então, o dinheiro, ele nada mais é do que uma forma de fazer trocas. Então, ele vem a ser uma energia de troca. Então, não pense que o dinheiro é um papel, tá? Antes dele existir, as coisas eram feitas na base do escambo, né? Que nem o pai que é hipnólogo. Eu trabalho com constelação. Para eu fazer hipnose com ele, tinha que ter interesse na minha constelação. Senão, eu Sim. teria que dar um jeito de encontrar algo que ele tem interesse para eu trocar um serviço com o outro. Olha como que era difícil essa troca, né? Então, se ele queria feijão e eu trabalhava com sal, como que eu fazia? Então, né, a volta era grande. E o dinheiro foi criado para facilitar. Então, pensa, dinheiro não é problema. É para trazer facilidade, né?
Então, ele facilitou essa energia de troca, tá? Então, uma das primeiras leis que mais fazem sentido aqui para a gente falar do dinheiro, eu falei daquelas 3 leis principais, né? Eu vou falar aqui da lei do equilíbrio. Tá? O que seria o equilíbrio, pensando em dinheiro, pensando no financeiro? São as trocas justas. É quando eu cobro um valor que é justo pelo que eu vendo, ou seja, meu serviço, seja o meu trabalho, né? E eu também recebo um valor justo também pelo meu serviço, pelo meu trabalho, ou pelo aquilo que eu estou vendendo, tá? Então, essa troca justa, esse equilíbrio, ele vem a ser um dos fatores determinantes para se manter ou não o dinheiro na sua vida, né? Manter ou não a questão financeira, ok. Então, muitas vezes você faz vários negócios bons, vive comprando aí carro de pessoa que está enforcada, né? Ou várias outras situações. Ok, aparentemente parece um bom negócio, mas em algum momento esse dinheiro, de uma certa forma, não para na mão, né? Porque o dinheiro ele busca muito a justiça, tá? Então, onde há justiça, ele entra e ele permanece. Então, sempre perceba se as trocas que você vem fazendo estão sendo justas, né? Se você vem pagando o valor justo, ou se você vem cobrando também o valor justo. Nem de mais e nem de menos. Ah, mas eu cobro bem baratinho, porque eu tenho pena das pessoas e eu quero ajudar. Se você ir por esse caminho, vai chegar um momento que você não vai conseguir prestar um serviço de qualidade. Você não vai conseguir prestar, né? E também há o desequilíbrio. Então, e menos ainda que você vai ter que atender tanta gente para poder suprir a sua necessidade e abundar, que também não vai conseguir. Em algum momento você vai ter que se negar. Então aí perceba que tanto quando é muito pouco, quando é demais, vai ferindo essa lei do equilíbrio e vai tendo como consequência essa dificuldade na questão financeira. Certo, Entendi. Pac? Certo, legal. Tá? Manda lá. Então, vamos lá. Outras questões, como eu já até citei anteriormente aqui, né? Nós falamos aqui, por exemplo, de pai e de mãe, né? Por exemplo, quem não tem entendimento com a mãe ou respeito pela mãe, é a mãe, como eu dito, a mãe é a cara do dinheiro, tá? A mãe é a cara da prosperidade. A mãe, segundo o entendimento da constelação, ela é a nutrição, né? É ela que nutre, então, ela que traz esse fluir da vida. Então, quando eu tenho questões mal resolvidas com a minha mãe, ou não consigo ter um olhar para ela, um sentimento de respeito, entender que ela é maior do que eu, que ela é a mulher que ela pode ser. Poxa, mas minha mãe é cheia de defeito, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Não interessa quem sua mãe seja. Sua mãe ela poderia ter te parido e morrido no momento seguinte. Ela te deu a vida. E pela vida, você não tem como retribuir jamais. A única forma de retribuir a vida não é nem para sua mãe. Você retribui a vida para a vida, né? Através de tendo filhos ou através do seu trabalho. É a única forma que você consegue retribuir para o universo a vida que você recebeu. Não tem como retribuir para a sua mãe de volta, tá? Sim. Então, esse é um olhar muito importante. Pode falar. Não, sim, concordo, concordo. Só eu tô falando, dando uns sinos, não, para você saber que tá tudo ok aqui Sim, você também. que Você está tá vivo me... aí. Falei, deixa eu usar um pouco a linguagem só verbal para você ouvir, né? Sim. É bom porque de repente eu tô aqui sozinho e nem sei, né? Eu caí aqui, você não sabe, né? Verdade. Então essa questão com a mãe, pessoal, é muito importante, né? Então, você que se vê aí numa dificuldade de entender sua mãe, sempre foi uma relação muito conflituosa, né? Procure um constelador para entender isso melhor, né? Você vai entender as dinâmicas pelas quais ela passou também na infância, né? Ou os antepassados dela também, você vai entender que de uma forma difícil, né, ela deu o melhor que ela podia. Ela fez o que ela podia, né? Fez o que era possível ali. E entender que ser grato pelo que foi, né? E conseguir ser grato principalmente pela vida.
Então, trabalhando esse sentimento e essa visão em relação à mãe, a tendência é que flua muito mais essa questão do financeiro, tá? Porque é muito importante. Mãe, na verdade, é mãe e pai, né? Porque o pai também, quando você tem uma visão de não dar o devido valor para o seu pai, quando você se vê maior que seu pai, né? Ou quando você tem o seu pai, a visão como se ele fosse um pai fraco, a sua tendência é não sair para o mundo, né? Porque se você tem dentro de você um pai fraco, você tem dificuldade de sair para o mundo, de agir, de fazer. E quem tem essa dificuldade, consequentemente, vai ter dificuldades também no financeiro de uma forma geral. Então, busquem sempre, pessoal, essa conciliação com pai e mãe, né? Muitas vezes não é possível você estar ali constantemente com eles. Até porque, quando a gente se torna adulto, a gente tem que criar a nossa vida, né? Você não tem que estar lá 24 horas junto com seu pai e com a sua mãe, mas nutrir um sentimento de pura gratidão por eles, né? Deixando aquilo que você considera negativo como aprendizado, tá? Isso muda completamente a perspectiva e vai poder criar dinheiro na sua vida e manter dinheiro na sua vida também, tá? Então, pai e mãe, pessoal, é um caminho essencial, né, pai? Que legal. Eu acho que deve ter uma ligação muito forte mesmo. Não tenho dúvida. Não, com certeza, é essencial. A gente está falando aqui sobre dinheiro, pessoal, mas pai e mãe, quando a gente não tem a visão devida por eles, várias outras questões não fluem. É relacionamento, é, tanto de casal quanto de amizade, é trabalho, é saúde. Quantas pessoas que têm problemas de saúde? Exemplo, vou trazer só um exemplo aqui. É ruim não fugir um pouquinho, mas eu vou. Mulheres, geralmente, que têm problemas no útero, tá? Elas têm a sensação de um pai ausente lá na infância. Aí você fala, poxa, meu pai não foi ausente, ele sempre esteve lá. Mas a sensação daquela criança, como ela sentiu lá atrás, é de um pai ausente, né? Ou o meu pai morreu, eu era criança, entendeu? Isso acontece muito. Aí você vai tentar resgatar. Quanto mais a pessoa nega que ela tem qualquer problema com o pai, mais difícil vai ser para solucionar. E quando essa ficha cai e você começa a mudar esse sentimento, né, mudar esse olhar, aquele problema de saúde some, ele desaparece, porque foi formado ali por uma questão energética para passar uma mensagem. Então, a doença, ela sempre vem a ser uma mensagem, né? Um mensageiro. Então, vamos ficar atento, pessoal, né? Por isso que é muito importante ter esse entendimento sistêmico, né? Ele vai para todas as áreas da vida. Mas vamos voltar para o dinheiro de novo, Bora. né? Deixa eu ver mais o que é importante aqui. Eu vou falar algumas frases que Bert falou aqui sobre o dinheiro, que acho que é legal trazer. Ele disse assim, ó, nos livros dele aqui: o dinheiro possui uma dimensão espiritual. Ele reage como se tivesse uma alma e um faro fino para a justiça e injustiça, né? Então, como eu falei anteriormente aqui, buscar sempre as trocas justas, né? Sempre trabalhar dentro da justiça. Quanto mais na justiça você tiver, quanto mais reto você for, mais vai fluir isso na sua direção, tá? Deixa eu ver, tem uma outra frase que ele trouxe aqui também, uma citação, vem com uma forma interessante aqui. Ele dizia também: o dinheiro é algo espiritual. O dinheiro é vida. Sem dinheiro, ninguém pode sobreviver na nossa sociedade. O dinheiro nos permite continuar vivos. Então, aquela ideia, eu não penso em dinheiro, eu não peço dinheiro. Pessoal, aquele que não pede, não tem, né? Nessa realidade, foi criado um sistema universal seguinte: peça, receberás. Isso não está só na Bíblia cristã, não. Você pode puxar aí filosofia, você pode puxar aí diversas outras religiões aí. Isso é um consenso universal. Então, se você não pede, não recebe. Então aquela história assim, né, pá, que eu não peço nada, eu só agradeço, né? Fica nisso. Então fica aí, tipo, não sabe porque não tem, né? É bem isso.
fora as crenças, né? O dinheiro é o mal do mundo, é a raiz de todos os problemas. E aí a pessoa normalmente vai, devido a essas crenças também, nunca pedir, considerar pessoas, né? Uma vez teve uma pessoa que veio na cabeça agora, falou assim, mas as pessoas que têm esse tanto de dinheiro teve lábia, enrolou os outros e conseguiu o que conseguiu. É muito comum isso, ouvir Muito, isso, né? É muito. impressionante, eu fico assim, impactado, chocado, porque como que tem uma ideia errada, várias crenças erradas por causa de uma educação totalmente errada, muitas vezes o entendimento da pessoa mesmo, não só a educação, mas o entendimento que ela teve, muitas vezes em religiões e não sei o quê, e tem que se sofrer, que tem que ir que vai para talvez para o céu se sofrer e não sei o quê, e aí Nossa. vai indo, vai criando uma bola de neve mental, e aí vai criando todas umas crenças, e vai, além das crenças, vai agindo conforme essa bola de neve mental, e os resultados são bem complicados, mas aí ela retroalimenta. Não, mas eu preciso me sacrificar, sofrer, porque o rico não passa pela agulha, e aí vai, né? A gente começar a falar aqui. Não, é quase que é infinito, né, É, cara? Esse tipo de é, situação. Mas, assim, se você for resumir, cara, eu acho assim, isso eu aprendi dentro do Axis, né? Das barras de Axis, e isso me trouxe uma clareza enorme. Toda a realidade que eu vivo hoje, que você vive, qualquer um de vocês vive hoje, é criada somente pelo ponto de vista que vocês têm sobre a realidade. Então, a sua realidade hoje de financeira, realidade de saúde, realidade de relacionamento, realidade de conhecimento, toda a realidade que você tem hoje, ela vem do seu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista, ele cria a sua realidade, né? E não o inverso disso. Então, muitas vezes o entendimento é tipo assim, eu estou assim, sabe por quê? É por causa de fulano, é de ciclano, é por causa desse governo, é que não sei o que, não sei o quê, né? O fato que em toda a crise que existiu, teve pessoas que entraram na crise e teve pessoas que enriqueceram na crise. Então, quem enriqueceu na crise, por que que enriqueceu? Né? Vamos falar que foi por desonestidade, né? Então, já que foi por desonestidade, como que uma pessoa que acredita que as pessoas que são ricas porque foram desonestas ou exploraram alguém, como que ela vai se tornar rica então? é. Porque ela, no fundo, dentro do inconsciente, ela não quer explorar ninguém, ela não quer fazer mal a ninguém, então, consequentemente, ela não vai conseguir ter essa condição financeira que ela espera, né? Então, se eu tenho um ponto de vista de quem chegou lá em cima, chegou por vias negativas, por maldade ou escusas, eu não posso chegar lá de uma forma inconsciente, porque eu teria, teoricamente, que seguir o mesmo Sim. caminho, certo? Já cria um Então, meio ela mesma, né? exato, cria algo que leva mesmo, né? Então, o propósito do dinheiro, na verdade, ele é mudar a realidade das pessoas, né? Ele é mudar a realidade e não deixar que a realidade determine você ter dinheiro, não. É mais ou menos um exemplo assim, pá, que eu lembro que eu precisava, o ano passado, fazer um curso dentro do Axis. E são cursos que, se você comparar com outras linhas aí, tem um valor um pouco mais elevado, tá? Aham. E eu lembro que eu tinha que fazer esse curso para poder renovar a minha licença. E aí, o que eu estava falando para mim? Poxa, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Então, quando eu tiver o dinheiro, eu vou fazer o curso. Quantas vezes já não falou isso, pai? Quanta gente não ouve isso, né? Sim. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou viajar. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou comprar o carro. Só que esse dia nunca chega, né? Se você tiver esse raciocínio, a partir do momento que você faz a escolha do que você realmente deseja, aí tudo vem para acontecer para aquilo realmente se realizar. Então foi quando eu escolhi, falei, não, eu escolho fazer a renovação dentro do Axis e eu escolho fazer esse curso. Aí eu fiz a pergunta,
O que se requer para que esse dinheiro entre na minha vida? Né? O que se requer de mim para que eu possa produzir ou criar esse dinheiro? Quando eu comecei a fazer as perguntas, eu percebi. E eu acabei dando classes de barras, eu sozinho, que eu nunca tinha dado o número de pessoas. Do nada, dei uma classe lá que tinha 14 alunos. Então, assim, você entende? Sim. Eu, eu, de- eu decidi, primeiro me concluí, ó, eu vou fazer o curso. Como foi uma escolha real, eu tinha certeza que eu faria, aconteceu. Se eu condicionasse a ter a condição financeira ou não, talvez eu tivesse até hoje esperando, né? Então, esse ponto de vista, né? A escolha, ela vai criar, você vai perguntar o que requer para você fazer para chegar naquilo, né? Então, assim, primeiro escolhe, não deixa o dinheiro ser um condicionante daquilo, porque senão você está botando um poder na mão do dinheiro que é seu, né? O dinheiro que é com o dinheiro que você cria. Quantas vezes a pessoa fala assim, eu não tenho mais dinheiro, porque eu precisava de dinheiro para criar dinheiro, não é isso? É, É um ciclo que a gente ouve muito. Então, eu não faço mais porque eu precisava de mais dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria mais dinheiro com facilidade. Eu estou passando a fonte criadora do dinheiro para o dinheiro e não para mim. Então, eu tenho que entender que a fonte sou eu. Então, se eu tenho a clareza que eu sou a fonte, aí sim eu estou apto a dar o passo para criar. Agora, se o meu ponto de vista vai ser sempre que é o dinheiro que vai me trazer algo para eu criar, então, esse é meu ponto de vista, assim eu crio minha realidade, eu vou estar sempre esperando esse momento. Então, eu fico nesse ciclo, né? é condicionado, né, a isso, né? Sempre com uma condição, condicionado, e esse acaba não dominando, né? E acaba sendo dominado. Essa é a realidade, né? Exato, vem a ser um condicionamento. E como você disse, opa, que é um condicionamento que muitas vezes vem há anos, né? Vem de família, vem do seu convívio, né? Cultura. Por isso que a constelação, quantas pessoas que não constelam dinheiro na constelação? Porque ela pensa, pô, eu trabalho pra caramba, é isso e aquilo, e não para na minha mão. Às vezes, uma constelação que ela faz, ela cai a ficha, né? Às vezes é por causa de ponto de vista familiar sobre o dinheiro, é do posicionamento, aquilo vem, abre, e pelo menos a questão sistêmica está resolvida, né? Mas aí Sim. depende dela também mudar o próprio ponto de vista para resolver. A constelação não vai fazer um milagre na vida da pessoa. Ela faz a constelação e continua acreditando num bando de crença limitante aí sobre o dinheiro, né? Que só o rico não vai para o reino do céu, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico chegar no reino do céu. E ela É, vai nesse tipo de coisa. Então, assim, é necessário um conjunto de mudanças, principalmente de ponto de vista, né? Então, lembrando, que eu já falei, um ponto de vista é esse que eu trouxe aqui. O dinheiro não é a fonte, eu sou a fonte. Então, escreva aí para você, eu sou a fonte. A hora que você entender que você é a fonte de criação, você já não está dependendo mais de uma entidade particular aí para poder criar para você. Você é a fonte, né? bem Então, legal. primeiro eu escolho, né? E aí o dinheiro aparece. Bem legal essa mudança de mentalidade, né? A mudança de ponto de vista, né? Que nós somos a fonte, não ficar condicionado a isso. Mas continua aí. Isso. E uma coisa que até não vou sair do assunto, mas que me veio muito com clareza esse dia. A maior dificuldade das pessoas hoje, Pag, é estar num estado de presença, né? Por exemplo, aqui, a pessoa está aqui assistindo a live, ela está mexendo, às vezes está com dois celulares na mão, consegue estar fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, ou está aqui pensando em um monte de coisa e menos está aqui nesse momento presente, né? Então, o Atenção plena. estado de presença. Oi? É uma falta de atenção plena que a gente chama também, né? Exato. Então, esse estado de presença você está ou no futuro, ansioso, ou no passado, reclamando de uma coisa que é só uma memória na sua mente, teoricamente não poderia mudar nada no seu hoje, né? Eu gosto de fazer uma pergunta, Pac.
reflete junto comigo. Se eu falo assim, pá, que nesse momento aqui, ó, nesse instante, eu não estou falando nem um segundo atrás e nem um segundo agora. Que problema que Uhum. você tem nesse momento agora? Nenhum. Nenhum, Zero. né? Mas se você perguntar para as pessoas por aí, elas vão citar um monte de coisa, mas nesse momento eu não tenho nenhum. Aí você fala assim, olha, agora não, mas eu tô com umas contas para pagar aí. Tá bom, vamos pensar o seguinte: se eu pego nesse momento aqui, Pac, e apago toda a sua memória, daqui para antes, tá? Eu deixo a inteligência com você sabe falar, se comunicar, eu apago sua memória, tá? Que problema você tem, Pac? Nenhum. É, É tudo a sua mente, é tudo o que você registrou como memória, que não é algo presente, é algo que já foi, já passou, é uma memória que você tem. Aí você fica condicionado a essa memória. Exemplo, ai, eu me sinto menor que não sei quem porque eu não estudei tanto que nem ele, sim. né? É uma memória. Quem, você é um ser humano igual a ele, a sua capacidade de criação é a mesma, né? Eu gosto de uma citação que o Hélio Couto traz, ele fala assim, ó, você, o Einstein e um mendigo ali na rua tem a mesma formação da massa encefálica. O cérebro é igual, né? E aí você fica criando justificativas para a sua realidade. Ah, mas eu sou assim porque quando eu fui isso, fui aquilo, né? Por isso tem que buscar ajuda. Por isso tem que buscar constelação, buscar hipnose, que se realmente tem questões lá de trás que te massacram, que você não consegue trabalhar e esquecer, procure ajuda, procure uma terapia, para que isso não seja um condicionante na sua vida hoje. Poxa, eu sofri muito, foi isso, foi aquilo, tá, mas é passado. Cada vez que eu relembro disso, eu trago para hoje, o meu organismo não entende que é passado. Ele reage como se fosse o agora. Produz o cortisol, produz tudo aí, né? Sim. Que vai. E você sofre igualzinho, perde cabelo, acontece tudo igual, como se fosse lá atrás. Sendo que hoje, é agora, né? Então, essa falta de estado de presença é algo muito, muito sério, né? E que acabe, e se for pensar em relação financeira, é a mesma coisa. Você fica pensando nas perdas que você teve, no que você deixou de fazer, ou nas dívidas que você tem que pagar, e aí você não consegue hoje ser produtivo, porque você pensa nesse problema, nessa dívida, naquele boleto, e você para nesse momento agora, de repente, ser produtivo naquilo que você tem que fazer. Então, eu tenho que produzir isso. Eu posso pensar que eu posso criar mais. Eu não. Eu estou pensando só em conta, em boleto, em dívida, no que eu não fiz. Como que eu vou criar mais hoje assim? Né? Fica impossível. Sim. Então, o estado de presença é algo assim que a gente tem que trabalhar muito. Né? Aí que vem a meditação, né? Você parar, você perceber o teu corpo ali, voltar para agora, voltar para agora. Ou buscar atividades que te trazem por presente. Eu lembro quando eu falo tudo isso, pessoal, mas também tenho toda essa dificuldade. Né? Eu sou um ser humano, como qualquer outro aí. Eu lembro uma época que eu comecei a fazer luta. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de luta. E eu fui fazer, treinar boxe. E Aham. se você não está presente ali, você toma né? Um de direita, um de É, esquerda, né? é, Não tem como você não estar presente. Então, eu falei, caramba, nisso aqui eu consigo ficar presente. Né? Então, eu ficava ali. E você tem que achar coisas que te trazem para o presente para treinar seu cérebro. Porque a gente está destreinado, né, Paca? A gente está sempre para lá ou para cá e dificilmente está aqui, né? esse lado eu sou suspeito em falar, porque eu treino jiu-jitsu desde os 14 anos, comecei no judô com 7 anos, e para mim a luta, né, o jiu-jitsu no caso, é algo que é transformador e é nos promove um equilíbrio, uma constância. Quanto mais a gente treinar, melhor é. Então, o que o Alan falou é uma forma da gente treinar, principalmente mentalmente, fora a parte física, essa atenção plena, né? Esse estar aqui, ter que se concentrar 100% naquilo. Então,
Bom ter comentado do boxe, também já fiz boxe, fiz 3 meses de boxe. É pouco tempo, mas gostei bastante do boxe também, porque também se você não tem atenção, você acaba tomando, né, um jab, um direto, Isso. e aí você é obrigado a ter essa atenção, e o jiu-jitsu não é diferente. Não, então, com certeza, é estado de presença. Tem um exercício simples que é você ir repetindo o que você está fazendo, né? Então, eu tô lavando a louça, eu estou aqui lavando a louça, agora estou lavando um prato, agora eu vou enxugar um prato. Então, você vai narrando aquilo que você está fazendo, também é um exercício bem interessante para você desligar um pouco, ou de lá de trás, ou lá da frente, e voltar para cá. Na hora, tua mente acalma. Sim, Na hora você consegue estar em quem você é, né? Não ficar pensando aí nessa identidade que você criou para você, né? Que é puramente o retrato do ego, não é quem você é. Isso dá para ser uma outra live para a gente falar sobre isso, né? Mas assim, tá no estado presente e isso ajuda, porque muitas vezes as pessoas não conseguem sair desse ciclo do financeiro, da dificuldade, porque elas não estão presentes. Né? Você estando presente, você consegue criar formas, estratégias para poder melhorar e criar mais para a sua vida. Agora, se você não está, não está. Né? Tem uma questão interessante que é a seguinte, ó, nunca julgue uma coisa que está acontecendo com você por uma questão da sua realidade. Ou seja, eu estou doente porque eu passo muita raiva lá no trabalho, por isso que eu estou doente. Tá? Nunca coloque dessa forma. Lembre-se, por exemplo, o seu pensamento é que cria a sua realidade. Então, o meu ponto de vista cria a minha realidade, então o meu ponto de vista sobre o meu trabalho é que está me deixando doente. Não é o meu trabalho em si, né? sim. Quando as pessoas, que depois de terapia, elas vão entender que não é o trabalho que era ruim, é a forma que a pessoa enxergava aquele trabalho que criava toda uma imagem sobre tudo aquilo e que não era nada daquilo, era só o ponto de vista. Era a falta de entender, se posicionar talvez no lugar dela, onde ela deveria ali dentro da empresa, né? E, e fazer o que tem que fazer. Eu lembro me veio aqui uma frase famosa do Ítalo Marcilli, não sei se eu vou lembrar direito aqui, mas ele fala assim, ó, trabalhe, sirva as pessoas e não enche o saco. Né? Se você fizer isso, metade dos problemas da sua vida está resolvido. E o que a gente mais tende é reclamar, né? Murmurar, não trabalhar como deveria, né? Fazendo aquilo que tem que fazer, e aí enche o saco de todo mundo. Ó, a Edneia está perguntando aí, ó, como mudar Como esse ponto mudar isso? Como mudar esse ponto de vista? Edneia, você pode mudar o seu ponto de vista começando a questionar a sua realidade, tá? Então você começa a questionar. É isso mesmo que eu estou pensando? Você tem um ponto de vista sobre algo. Exemplo, o meu patrão é uma pessoa terrível. Eu começo a me questionar. É realmente verdade isso que eu estou pensando? Esse ponto de vista sobre ele é verdadeiro? Fui eu que cheguei a essa conclusão ou eu estou repetindo o que as pessoas estão dizendo em relação a ele? Eu realmente conheço ele profundamente? Eu conheço as dificuldades que ele passa? Então é no questionamento. Quanto mais perguntas você faz sobre um tema, mais você consegue refletir. O que acontece muito, tá? Isso eu vejo muito a Lucilena Galvão falar. Eu gosto muito das palestras dela sobre filosofia. Ela fala assim: nós somos repetidores da opinião dos outros, né? A gente escolhe aí ser de direita, ser de esquerda, torcer para o time A, time B. Você vai ver, você nem sabe por que você está fazendo isso. Você só está repetindo e copiando uma turma. Sabe para quê, pessoal? Para o pertencimento, para pertencer. Então, para pertencer, eu faço isso. Tem um para ser exemplo. melhor, né? Para não ser criticado, para não ouvir muitas vezes uma coisa que não seria legal. Me veio na mente, né? Você falou sobre essa questão
de pertencimento, né? Então, muitas vezes as pessoas são conduzidas devido às tribos, aos grupos, a esse pertencimento, e muitas vezes elas, para não serem, né, criticadas, elas vão conforme a boiada vai levando. E aí entra Exato. os 5 porquês também, que a gente trabalhava na produção. Né? Mas por que que esse chefe, vou entrar nesses 5 porquês nesse exemplo do Alan, mas por que que ele é um chefe tão ruim como todo mundo fala? Aí você vai descobrir o porquê. Opa, porque tem uma empresa, tem metas, tem fornecedores, né? Mas então por quê? Ele ainda continua sendo assim? Mas ele, na verdade, ele não é tão assim. Acho que o pessoal fala muito deles. Se eu for, aí você faz a indagação, mas se você estivesse no lugar dele, você seria assim? Ele teve uma educação totalmente errada. Não estou dizendo que às vezes o cara não é um carrasco, às vezes ele é. Não dá Sim. pra. Mas tem os porquês. Será que não é um treinamento sensacional, emocional que você está passando na sua vida, que você pode levar para a vida toda? É aquele negócio. Exato. É assim, a gente tem que ver o propósito das coisas, né? A gente tem. Porque assim, enquanto você só reclama do problema que está te passando, quando você não pergunta para que isso está acontecendo, qual o propósito disso, qual o motivo de estar passando por essa situação em nível de aprendizado, aquilo tende a repetir na sua vida. A hora que você entendeu, poxa, agora eu entendi por que aconteceu isso. Então, beleza, aí para de acontecer, para de repetir. Eu até vou dar um exemplo, né? É uma coisa que eu venho presenciando, né? Me incomodou de uma certa forma, e eu estou aqui no porquê, nos paraquês. Mas agora junto me veio essa questão do pertencimento, né? Mas assim, por exemplo, acontece aí a troca de um padre na paróquia, né? Aí o pessoal tinha muita estima pelo padre anterior e dá-lhe a falar mal do padre novo. Mas não importa o que o padre novo faça, a turma está falando mal. E aí parece que é normal falar mal do padre. Ou seja, para se enturmar, para se pertencer a algumas conversas ali, Sim. o assunto que é puxado é criticar, é trazer algum ponto. Você ficou sabendo disso, papapá. É. E nisso, de uma forma totalmente incoerente, porque é dentro de uma igreja, onde mais se deve acolher uma pessoa, e principalmente o sacerdote. Né? Se você pertence àquela igreja, você entende que, por hierarquia, você tem que acolher o sacerdote, acabou, né? Sim. E aquilo me inculca, agora me veio aqui, é para questão de pertencer, né? Só que olha que coisa, que engano que as pessoas entram. A hora que elas vão perceber, não é nem a opinião delas aquilo. Elas estão só repetindo a opinião dos outros. Elas não têm nenhum embasamento, conclusão que ela chegou para chegar naquilo, né? E é o que acontece muitas vezes aí com a questão do financeiro. Então, pessoal, ponto de vista vai criar a realidade, né? Então, isso, presta atenção, façam várias perguntas. Por isso que eu trouxe umas perguntas aqui, Pac, para que o pessoal possa refletir sobre os pontos de vista que podem estar criando realidade sobre o dinheiro. Já estamos chegando quase, falta 2 minutos para as 8. E aí o Alan vai falar essas perguntas e a gente vai encerrar, que ele tem um compromisso. Já foi bastante proveitoso aqui tudo que ele falou, e essas perguntas Não, vai ser a cereja do bolo. maravilha. Você vai passar uns 5 minutinhos, dá para passar assim, tranquilo. Mas olha essas perguntas aqui, pessoal, só prestarem atenção, tá? Ó, o que você odeia sobre o dinheiro? Aí você vai dizer para mim, eu não odeio nada sobre o dinheiro, eu adoro dinheiro, tá? Mas reflitam aí, o que você odeia sobre o dinheiro? Nem que seja, nossa, mas eu gostaria que as coisas fossem de graça, por exemplo, ou, por exemplo, eu não gosto de ficar carregando dinheiro dentro da carteira, ou, por exemplo, eu acho que o dinheiro corrompe as pessoas, a gente já falou sobre isso no começo. Será que corrompe mesmo? Né? Outra pergunta: o dinheiro corrompe as pessoas? Você acredita nisso? É algo para se refletir também. Né? Ou o dinheiro potencializa quem as pessoas realmente são? Aquele que é generoso se torna extremamente generoso, aquele que é corrupto, e assim Sim. sucessivamente. Né? O que você
você odeia sobre não ter dinheiro? Né? O que você odeia sobre não ter dinheiro? Uma pergunta para se refletir também. E o que você odeia sobre ter dinheiro? Rapaz, eu vou odiar ter dinheiro? Como assim? Preste atenção. Se você tivesse muito dinheiro, a sua vida seria do jeito que é? Ou você teria alguns problemas que você não tem hoje? Será que eu não estou evitando, eu não quero ter esses problemas e por isso no meu inconsciente eu também não crio dinheiro para minha vida? E o que você ama sobre o dinheiro? Me veio aqui uma outra pergunta que eu nem tinha trazido aqui. Eu aceito que eu posso amar o dinheiro? Eu considero que isso é errado. Isso é um pecado, isso é proibido para mim, amar o dinheiro. Interessante. Pergunta interessante. Porque, por exemplo, eu tenho tranquilidade de falar assim, eu amo ter dinheiro. Eu amo dinheiro. Eu posso dizer isso? Ou eu tenho todo tipo de objeção para isso? Lembra que eu falei no começo? O problema está no apego. Né? Se eu estiver disposto a ter o dinheiro e amanhã não ter mais, eu ter essa leveza, eu não estou amando o dinheiro. Eu não estou amando a posse do dinheiro. Né? Então, às vezes, esse exagero pelo sentimento de ter, de posse, pode ser realmente a causa. O medo de perder me faz também não criar mais e não receber mais. Então, eu nem me movo, nem me manifesto. Faz Só para sentido. né? Então, assim, poxa, nossa, eu vou perder, então eu não vou nem mexer. Deixo aquele dinheiro parado ali e eu não tento investir numa coisa um pouco mais ousada, eu não tento pegar algo para vender, porque eu posso perder. Então, isso é apego. Esse apego também me faz não perder, né? Me faz não ter, não criar mais. Então, quantas pessoas que às vezes elas morrem, você nem sabia, tinha um monte de dinheiro guardado lá, e ela vivia aí de uma forma simplória, não viajava, não fazia nada, né, pai? Sim, conheci uma assim. Não é? Uma coisa que é interessante trazer, pessoal, uma das coisas que a gente mais evita na nossa vida é o caos, né? Nós evitamos o caos. Parece que o caos é a pior coisa que existe. Só que se vocês pararem para observar a natureza e o universo ele está em constante expansão, em constante caos, em constante movimento. E que as pessoas mais falam não é uma estabilidade, Pac? Sim, Estabilidade financeira, não é isso? é, Deseja uma estabilidade, né? Mas a estabilidade ela não existe em nenhum sistema. Nada é parado, nada é estável, né? Inclusive o universo está em constante expansão. É para quem estuda aí a física, os astros, a astrofísica aí, você entende que lá na ponta do universo ele continua expandindo desde o primeiro dia que ele foi criado. E ele está também em constante movimento e mudança. Né? Então, tudo está em constante movimento e mudança. E se eu sou avesso à mudança, sou avesso ao caos, eu também posso estar sendo avesso ao dinheiro na minha vida. Que talvez, de uma forma mais geral, ele vai vir de uma forma bem mais abundante depois de uma grande mudança. E se você não aceita essa mudança, não aceita esse caos, ele pode estar sendo impedido de vir, certo? Então, muitas vezes é isso. Olhar, pô, será que eu estou evitando o caos? Exemplo, falar uma coisa boba, porque eu já passei por isso lá atrás. Ai, eu não tenho coragem de fazer live, não. Nossa, eu não tenho vergonha. No fundo, o que que é? Ai, vão rir de mim, vão falar de mim, não sei o quê. Mil virou. empecilhos para isso, né? Agora me fala, Pac, como que hoje um profissional liberal, como que uma empresa hoje, nesse mundo atual, ela está fora das redes? Tem possibilidade? Impossível. Não tem. É quase impossível estar fora das redes. Aí você fala, ai, mas no fundo o que está acontecendo? No inconsciente você entende que se você fizer esse movimento,
a coisa vai começar a crescer. E a coisa começar a crescer, às vezes você vai achar que você não vai dar conta. Aí você se reprime, não sai dali, porque vai que vira essa bola de neve e eu tenha mesmo que não parar mais de fazer vídeo. E aí, como fica? Né? Então, tem que começar a se perguntar, pessoal. Aí que é nas perguntas, é na infinidade de perguntas que nós vamos entender qual o ponto de vista que está trazendo a nossa realidade, né? Se você ama o dinheiro, se você odeia o dinheiro, se você o que você ama sobre odiar o dinheiro? Olha que pergunta. O que você ama sobre odiar o dinheiro? Aí você vai falar, né? Eu vou falar uma coisa que é comum, Pac, mas principalmente no Brasil aqui, né? Como que o povo adora ver um bilionário se dar mal? Já reparou nisso? Sim, Você sucesso do fala assim, outro. nossa, o bilionário foi à falência, agora ele é milionário. O povo dá risada. Faliu. O Eike Batista não é mais bilionário. Não é assim? Sim, Quem será que está por trás disso, né? exatamente. Qual o ponto de vista por trás de uma reação perante esse fato? Sim. Lembra, ó, vamos pensar comigo, Pac. Aquele caso daquele submarino que foi lá para chegar perto do Titanic, certo? Certo. O submarino foi lá e havia bilionário no submarino, né? E o que se viu muito na internet foi meme, brincadeira, piada, zoeira. Aí, se fosse ali no submarino, um bando de pobrezinho, coitadinho, que morreu no submarino. Nossa, foram funcionários pobres que desceram lá e morreram lá. Eu falo que a comoção ia ser muito maior, porque todo esse povo que sem ter esse sentimento aí no fundo, é uma inveja, né? Uma dor por não estar naquele lugar do milionário, e eu tenho certeza que ia ser diferente a história e não veríamos tantos memes, né? Até porque se fizessem meme com uma minoria, a pessoa é vista como preconceituosa e papapá e papapá, certo? Então, que ponto de vista que eu estou criando na realidade para dar risada disso, né? Muito legal a reflexão. Não tinha parado para pensar nesse lado, né? Do pobre e do rico naquele fato. Muito legal. Não é? Você vê comentário na internet, ó. Elon Musk perdeu tantos bilhões essa semana por algum motivo. Vai lá ver nos comentários para você ver a alegria do povo, cara. É uma coisa impressionante, cara. O cara tá rindo da própria desgraça dele, porque ele não tem nada, ele tá rindo, né? Ou então um comentário do tipo assim, ai, eu se eu tivesse dinheiro, jamais faria tal coisa, jamais gastaria com um foguete que fosse para Marte, ou você tem dinheiro por acaso, meu filho, para estar falando isso, né? Ou então critica uma ação dessa no sentido assim, nossa, o cara podia pegar o dinheiro do foguete e acabar com a fome do mundo. Aí você pergunta para o cara, quantas cestas básicas você ajuda instituições ou famílias por mês? Aí você ouve o grilinho fazer cri, 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 É, né? Ou seja, é, é tanta revolta de ver alguém numa posição superior que o que eu digo acaba não tendo nenhum sentido na realidade, né? Se for pensar de uma forma racional. Ele só está exprimindo a dor que eu tenho aqui dentro e a inveja que eu tenho, a dor e a raiva. Então, olha quantos pontos de vista que eu não percebo, né? Que se eu começo a refletir sobre as minhas ações, reações, eles vêm à tona, né? Então, sim. é mais um para a gente pensar. Que pontos de vista eu tenho que estão limitando isso na minha vida? Né? Deixa eu ver outra pergunta legal aqui. O que eu estou me recusando a ser que, se eu fosse, criaria muito mais dinheiro na minha vida? Olha que coisa. O que eu Interessante. estou me recusando a ser que, se eu fosse, criaria muito mais dinheiro em minha vida, hein, Pac? É.
Exatamente. Muitas vezes comenta assim também, né? Tá vendo? Aquele cara tem dinheiro, mas ele tá doente. Você viu o que aconteceu com ele? É, tem muito. Nossa, já ouvi muito na minha família isso. Olha, Ah, tá vendo? Ele tem dinheiro, mas olha a saúde dele. Como se o rico, né, não existisse ricos ou pessoas que têm prosperidade financeira com saúde. Meio que tá padrão assim, né? Como se não existisse um pobre doente também. não, é isso, é como se fosse um ou outro. Então, olha que pergunta. Por que o meu ponto de vista é ser rico ou feliz, e não as duas coisas? Ou rico e saudável, ou não as duas coisas, ou não as três coisas, né? Porque não pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Por que que eu acredito que eu tenho que escolher apenas uma dessas coisas? Né? Não, tem É, até aquelas frases, sorte no jogo, azar no amor, ou vice-versa. Porque eu não é, posso ser sortudo e ter um bom relacionamento, né? é. É tanto paradigma, cara. A gente brinca, mas está arraigado aí, né? Está arraigado. A Tati falou aqui, ó, é, é fácil falar do outro, o difícil é se enxergar direito, né? Exatamente, o difícil é você olhar. Por isso que a gente está trazendo aqui perguntas para trazer essas reflexões, né? Porque é muito fácil. Aquela coisa, um dos maiores mecanismos de defesa que são mais usados na psicanálise é o da projeção, né, Pac? É aquele onde eu aponto no outro um monte de defeito, só que eu não enxergo que eles são meus. Então, se É, alguém te incomoda muito, é porque aquela pessoa ela escancara algo que tem dentro de você e que você resiste em mostrar, ou que você esconde, ou que você rejeita em você, né? Então, muitas vezes é isso, né? A projeção e vários outros mecanismos nos atrapalham de ver. É mais fácil ver no outro e não ver na gente, sim. né? Então, é muita reflexão para a gente fazer, pessoal, né? Quer ver, ó que pergunta legal. Como seria se você tivesse 100 milhões por ano, por toda a eternidade? O que você estaria fazendo hoje da sua vida? Aí Boa, você vê boa. assim, muita gente falando, eu nunca mais trabalharia, só viajaria, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, aí você percebe muitas vezes que a função que a pessoa tem hoje de trabalho nunca vai ser possível criar mais, né? Porque é algo que não a satisfaz, né? Não traz alegria para criar o dinheiro, porque o dinheiro segue a alegria também, né? Outra facilidade que tem ali. Sim. Legal, Vou fazer, legal. boa, Tem né? mais? Tem mais Vou pergunta? fazer uma última pergunta aqui, tá? Duas últimas perguntas, tá? Se dinheiro não fosse o problema, acho que vem muito parecido com o anterior. O Uhum. que eu estaria fazendo hoje ou o que eu faria da minha vida? Então, pergunta boa para refletir, tá? Para entender se você está no lugar certo, se você está com a pessoa certa. É que tem gente, pá, que é o seguinte: se tivesse dinheiro, não tava nem com o parceiro mais. Zarpava. Então, que relação que é essa? Que relacionamento que é esse? Né? E Ai, como que com esse relacionamento eu vou criar mais para minha vida? Né? Então, isso é muito sério. Onde eu estou me recusando a ser a verdadeira fonte de mudança, que elimina a consciência da limitação que eu escolhi. Então, onde eu estou me recusando a ser a verdadeira fonte de mudança, que elimina a consciência de limitação que eu escolhi. Então, nessa pergunta, eu assumo que eu estou numa consciência de limitação e peço clareza para o universo onde estou me recusando a ser a verdadeira mudança. Então é isso. Dá para a gente ficar aqui até amanhã, Pac. ah, é muita coisa. É um Mas assunto o que você extenso, falou né? é bem direto ao ponto, é bem interessante, é bem reflexivo. E para todo mundo, sem exceção. Sensacional, Alan. Já são 8h15, o Alan tem compromisso. Estendeu um pouco aí. Alan, mais uma vez, gratidão de coração por ter aceito, ter participado. Eu vou colocar no Insta agora, vou te marcar lá. E se alguém
quiser conhecer mais a fundo o Alan, vai estar aí no Insta, o Insta dele, e vai ficar gravado aí. Gratidão, até a próxima. Pá, que eu agradeço, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela audiência, pessoal, e até uma próxima, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.